Meus irmãos, é sempre um privilégio para nós chegarmos a essa plataforma e ter a convicção, ter a consciência de que somos tão somente instrumentos nas mãos de Deus. O desejo do meu coração é que você seja tão abençoado quanto nós temos sido, pela convicção que vem através da palavra de Deus. Vamos fazer uma breve oração. Deixa eu preparar aqui a minha gravação. Esta é uma estratégia que Deus nos deu há cerca de, talvez há um ano, a gente procura gravar todas as nossas mensagens. Eu estou te dando uma ideia boa para você evangelizar a sua família, para você evangelizar os seus amigos. Você pode gravar as mensagens e chegar em casa, enviar para muita gente que necessita ouvir, né? Muita gente que gostaria até de estar aqui com a gente, né? Mas ainda estão presos, né? Mas a gente pode ajudá-los enviando a mensagem que a gente vai estar ouvindo hoje à noite. Então vamos fazer uma breve oração. Pai, não temos palavras para expressar a nossa profunda gratidão. É um privilégio muito grande, Pai. Nós que um dia estivemos perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação, completamente desorientados. Mas, no meu caso, há 38 anos atrás, mas muita gente aqui, muito depois de mim, ó Pai, reconheceram Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, foram curados, libertos, transformados, literalmente. Tu tiraste os demônios da nossa vida, nos purificaste pelo poder que há no sangue de Jesus, lavaste a nossa mente, lavaste o nosso coração, e hoje a cada dia mais, ó Pai, num processo de santificação, o Senhor tem nos enchido com o Teu Espírito Santo, a fim de que nós sejamos muito mais parecidos com Jesus Cristo. Pai, fala conosco nesta hora, nós neutralizamos agora toda e qualquer interferência espiritual, todo e qualquer ruído na comunicação, todos os demônios, ó Deus, que com certeza já se levantaram para tentar impedir a ministração da Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo possa falar à nossa mente, ao nosso coração. Quanto a nós, queremos ser comparados hoje à noite como Maria fez. Ó Pai, parou tudo, se desligou do mundo, se desligou das atividades domésticas e se assentou aos pés do Senhor Jesus. E o próprio Senhor Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. Fala conosco hoje à noite. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, pode se assentar. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler. Se puder acender a luz aqui da congregação, eu agradeço. Só para o pessoal acompanhar a leitura da palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é um dos momentos mais especiais para a igreja primitiva, quando Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja, na verdade, Saulo de Tarso foi um assassino, alguém que tinha ordens do governo para perseguir os cristãos, para prender os cristãos, para matar os cristãos. Ele autorizou a morte de Estevão. E quando Paulo escreve a Timóteo, na sua primeira carta, Paulo diz: eu fui ou eu sou o maior de todos os pecadores. Então, quando a gente abre a palavra de Deus em Atos, capítulo 9, a gente tem um encontro com alguém que foi radicalmente transformado pelo poder da palavra, né? E a colocação que, logicamente, nós temos que fazer, se Saulo de Tarso, um homem que viveu às margens de um quê de socialização adequada, alguém que nunca entendeu o cristianismo, ele como judeu, como praticante do judaísmo, perseguia os cristãos, matava os cristãos, mas agora Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus, tem um encontro com o Senhor da vida, é transformado, é radicalmente curado, liberto. Os espíritos malignos também saíram da sua mente, saíram do seu coração, e Paulo foi cheio do Espírito Santo. E esta é a palavra que eu tenho para você hoje à noite. Assim como Paulo foi cheio do Espírito Santo, Saulo de Tarso era Saulo, depois foi transformado em Paulo, que você e eu também hoje à noite, meu irmão e minha irmã, sejamos cheios desta unção poderosa que já está presente na nossa vida. Amém? Então diz assim a palavra de Deus, Atos capítulo 9, versículos 1 a
17, diz a palavra de Deus: Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo do Senhor chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis, perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Antes de dar continuidade à nossa mensagem, eu também quero dar aqui brevemente 2 anúncios. No próximo domingo, nós iniciaremos uma turma especial do Seminário Intensivo de Batalha Espiritual e Evangelismo. Esse curso nós faremos apenas no domingo pela manhã, no horário de 6h30 às 8 horas, né? É uma turma muito especial, porque várias pessoas que frequentam o culto de 6h30, que é o nosso primeiro culto no domingo, elas até desejam fazer esse curso, mas não conseguem vir 5 dias agora, 5 dias consecutivos, né? Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, nós faremos esse curso a partir do domingo que vem agora, em 6 domingos. 4 domingos de novembro, mais 2 domingos de dezembro. Domingo dia 4, domingo dia 11. E no domingo dia 11, às 16h30, nós faremos uma grande formatura aqui. Os nossos familiares serão convidados, os nossos amigos serão convidados. Então, é uma oportunidade linda. E, na verdade, vai ser um presente, porque nós vamos cobrar apenas o valor da apostila, que são R$25. A apostila e o certificado de formatura. Normalmente, esse curso, quando nós ministramos aqui na nossa igreja, normalmente a gente cobra R$250. Então, a gente vai cobrar apenas 10% para você vir, para você ser alcançado. E quem sabe no dia 11 de dezembro, às 16h30, a sua família possa chegar, possa participar de uma formatura estratégica, evangelística, e entregar a sua vida a Jesus Cristo. Meus irmãos,
que a gente não se deixe enganar. O maior e melhor presente que a gente pode dar para um ente querido é o cultivo de uma oportunidade para essa pessoa ouvir o Evangelho, né? Se a gente puder dar um presente caro, um presente bonito, a gente vai fazer isso, a gente gosta de presentear também, mas não existe presente maior do que a gente cultivar intencionalmente uma oportunidade para esse ente querido ser alcançado, né? Então, esses 6 primeiros domingos, né, 4 domingos do mês de novembro e 2 domingos do mês de dezembro, nós estaremos aqui às 6h30 fazendo as ministrações do Seminário de Batalha Espiritual, mas tem que fazer a sua inscrição. Caso você queira, você pode pegar comigo ainda hoje sua fichinha de inscrição e fazer a sua inscrição, tá bom? Apenas R$25. Um outro anúncio importante, todo final de ano a gente, pelo menos 3 dias antes do Natal, a gente acolhe uma multidão de pessoas muito carentes. Pessoas que não têm a perspectiva dos dias 24 para o dia 25, fazer uma ceia de Natal. Então, há 10 anos, o Senhor sensibilizou o nosso coração e nós trabalhamos com muitos empresários, trabalhamos com a nossa igreja na aquisição de pelo menos 500 cestas de Natal, com frango, com panetone. Na última vez que eu fiz esse anúncio aqui, que talvez foi na quinta-feira, se eu não me engano, eu disse, irmãos, nós não temos absolutamente nada, a gente não tem dinheiro nenhum. Foi igual o projeto Com Jesus a Vida é Mais Doce, a gente não tinha dinheiro nenhum. Quando minha esposa e eu saímos pelas distribuidoras de doce para fazer pesquisa, tudo muito caro, mas nós acreditamos. E Deus nos deu mais de R$6.000 para fazer o projeto Com Jesus a Vida é Mais Doce. Só que com Natal Feliz é um projeto de R$30.000, né? A gente não tem absolutamente nada, mas a gente tem a fé, né? A gente tem a fé. Então, essa propaganda não é para divulgar, se bem que a gente já está divulgando aqui, mas por enquanto a gente ainda está tão somente fazendo contato já com alguns empresários que possam nos ajudar, mas você também pode nos ajudar trazendo, quem sabe, 2 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, 3 quilos de açúcar, e a gente vai ter, pela fé, no dia 22 de dezembro, 500 cestas de Natal prontas e uma multidão entrará aqui e será evangelizada. Você acredita? Você pode dar um glória a Deus aí? Oh, glória a Deus! Aplaudir ao Rei, aplaudir ao Rei. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, um dos temas que sempre me impactou na Bíblia Sagrada é batismo no Espírito Santo. Ser um homem cheio do Espírito Santo, desde a minha conversão, lá na primeira Igreja Batista de Mesquita, em 1983, ser um homem cheio do Espírito Santo sempre foi o maior desejo do meu coração. Porque, desde sempre, eu entendi que o homem não nasceu para viver alienado do Espírito Santo. O homem não nasceu para viver alienado daquela pessoa, da Trindade, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o responsável pela execução da obra de Deus na terra. Eu sempre entendi, sempre fui muito atraído por pessoas que enfatizam e enfatizaram essa necessidade. A necessidade de ser cheio do Espírito Santo, a necessidade de ter intimidade com aquela pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, que é o responsável também para interpretar a palavra de Deus. Ele é o responsável também para nos ensinar a orar. Paulo diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Um dos maiores desejos de Deus, na verdade, o maior desejo de Deus, é que o seu povo seja um povo cheio do Espírito Santo, cheio da unção do Senhor.
Quando nós analisamos as páginas do Antigo Testamento, o Espírito Santo está lá. O Espírito de Deus, o Espírito eterno. O Espírito Santo não se revelou nas páginas do Antigo Testamento como uma pessoa. A gente não tem essa compreensão. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que sente, que dirige, que lidera, que tem vontade própria, que tem atividades exclusivas dele, o Espírito Santo. A gente não tem essa visão do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Mas a Trindade Santa, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, essa Trindade está sempre junto, o Espírito Santo está lá. Mas de Gênesis a Malaquias, nós veremos tão somente a revelação de Deus Pai como uma pessoa, e ele se revela a Moisés como Jeová Rafá, como Jeová nas páginas do Antigo Testamento, como Jeová Jiré, como Jeová Nissi, o Deus da provisão, Jeová Jiré, o Deus, Jeová Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão, mas também como Jeová Micadesh, o Senhor que deseja santificar o seu povo, o Senhor que deseja que o seu povo seja um povo cheio do Espírito Santo. Quando nós começamos a analisar as páginas do Novo Testamento, a gente vai encontrar a revelação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho. O Evangelho segundo o relato de Mateus, de Marcos e de Lucas, e também o Evangelho segundo o relato de João, Jesus se apresenta como a pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E o evangelista João, no capítulo 1, ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, no Antigo Testamento nós vemos a revelação do Pai. No Novo Testamento, no início do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vê a revelação do Filho. O Espírito Santo também está nos Evangelhos, ele está presente, mas só a partir de Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 2, quando diz a palavra de Deus, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente desceu do céu um som veemente e impetuoso, e encheu todo o lugar onde estavam reunidos, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousavam sobre a cabeça de cada um daqueles discípulos, 120 discípulos reunidos ali em Jerusalém, no cenáculo, e a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Irmãos, aqueles discípulos do Senhor Jesus, principalmente os 12 discípulos, eles fizeram o maior curso de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado em teologia. Eles estudaram com o Senhor da vida, eles estudaram com o Criador do universo, eles estudaram com o Mestre dos Mestres, Mestre com M maiúsculo, eles estudaram com o Senhor Jesus, mas depois de 3 anos de instrução, aulas teóricas, aulas práticas, eles viram Jesus ressuscitar a Lázaro, eles viram Jesus acalmar a tempestade, mas, meus irmãos, depois de 3 anos, Jesus falou, em outras palavras, o pastor Francisco Carlos estará parafraseando, Jesus falou, vocês ainda não estão prontos para a grande obra que eu tenho para realizar em vocês e através de vocês no mundo. Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Vamos falar junto com o pastor? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Foi uma ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Depois da sua ressurreição, eles foram impactados pelo poder do Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. E agora Jesus, nos 40 dias de instrução, antes da sua ascensão, Jesus falou, ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Revestidos de poder.
E eles ficaram lá 10 dias orando. Irmãos, esse tema, esse assunto sempre me impactou. Esse tema, esse assunto sempre encheu meu coração de gozo, de esperança, de alegria. Sempre vi nesse tema o Espírito Santo, a possibilidade de eu mesmo ser um homem diferente, ser um homem mais calmo, mais tranquilo, um homem mais sábio, um homem mais sereno, um homem moderado nas horas das crises, nas horas das adversidades, porque, meus irmãos, a vida cristã é provada na hora da adversidade. Quando tudo está bem, qualquer um pula, qualquer um dança, qualquer um faz festa. Mas, meus irmãos, o Evangelho veio para me capacitar e para me autorizar a ser feliz, mesmo na crise. Fazer uma festa no deserto. É o que Deus espera de mim e de você. E quando você e eu permanecermos tranquilos, não passivos, mas tranquilos, não indiferentes, mas moderados diante da crise, diante da adversidade, você e eu iremos, diga com o pastor, eu irei assumir a liderança da minha família. Eu irei assumir a liderança da minha casa. Eu irei assumir a liderança na universidade. Eu irei assumir a liderança aonde eu chegar. Pessoas serão impactadas, não através somente das minhas palavras, mas principalmente através da maneira como eu vou me comportar, como eu vou me posicionar, principalmente na hora da adversidade. É por isso que você e eu, como cristãos, precisamos enfatizar esse pedido do Senhor. Encha-me com teu Espírito Santo hoje. Encha-me com teu Espírito Santo agora. Esta é uma oração que eu faço todos os dias. Um dos pré-requisitos para que a nossa oração seja atendida é a sinceridade e a perseverança. Eu rasgo o coração e permaneço até o milagre acontecer, e o milagre vai acontecer, porque o meu Deus e o teu Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E nós, como cristãos, precisamos de experiências profundas com Deus. Porque na hora da dor, na hora da adversidade, na hora que os nossos planos não acontecem de acordo com os nossos planejamentos, o que vai nos manter de pé são as experiências que nós temos tido com Deus ao longo da nossa caminhada. Então eu desejava e eu orava, e ainda hoje eu oro, Senhor, ser um homem cheio do Espírito Santo não é simplesmente uma questão de prazer. Eu sei que eu terei muito prazer ao receber esta unção gloriosa, esse rio de águas cristalinas que flui do meu interior. Eu tenho muito prazer em ser um homem cheio do Espírito Santo, mas não é simplesmente uma questão de prazer. Eu falo para Deus, falei isso para Deus hoje nas minhas orações. Mas eu falo também, ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de escolha simplesmente. Eu escolho ser um homem cheio do Espírito Santo. Eu escolho renunciar à carne, renunciar ao mundo, renunciar a Satanás e dizer sim para o teu Espírito Santo. Eu escolho ser um homem cheio do Espírito Santo, mas não é simplesmente uma questão de escolha. E eu digo para Deus, Senhor, ser um homem cheio do Espírito Santo é fundamentalmente uma questão de necessidade. Eu necessito ser um homem cheio do Espírito Santo. Porque o mundo jaz no maligno. Aonde você vai, aonde eu vou, nós somos questionados acerca da nossa fé. E quem nos dá a unção necessária, a competência necessária, a liberdade necessária, a intimidade necessária para responder segundo as Escrituras que são infalíveis, é a pessoa do Espírito Santo, irmãos. Então, prudentemente, como
servos de Deus, como filhos de Deus, como homens e mulheres de Deus, como pais e mães, que temos uma responsabilidade perante os nossos filhos e iremos prestar contas com Deus acerca do exemplo que nós temos dado para com os nossos filhos. Eu vou pedir ao Senhor: Senhor, sozinho eu não consigo, a sabedoria humana é inadequada, está sempre muito aquém, só o Senhor pode realizar o milagre que eu necessito. Então, por favor, encha-me com teu Espírito Santo. Encha-me, Senhor, com teu Espírito Santo. E Lucas 13:11 diz: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos quando eles pedem, quanto mais o Espírito Santo dará quanto mais o nosso Deus dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E eu orava, me desesperava. Eu sei que alguns de nós aqui, ou muitos aqui, já passaram por essa experiência de estar tão desejoso de receber uma dádiva de Deus, um presente de Deus, e a gente buscava. E às vezes parece que o céu é de bronze, parece que as palavras não nos ocorrem. Mas, irmãos, há um preço a ser pago. É o preço da consagração. É o preço da renúncia, é o preço da humilhação. Como é bom a gente se ajoelhar nesse altar. Irmãos, títulos nunca me tiraram do altar de Deus. Muito pelo contrário. Quanto mais eu me humilho, quanto mais eu me ajoelho, quanto mais eu busco ao Senhor, quanto mais eu derramo lágrimas no altar do Senhor, mais o Espírito Santo vem me curando, me tratando, trabalhando áreas na minha vida que eu preciso ser trabalhados, áreas que nem eu sei, traumas do passado. Mas quanto mais eu me rendo, quanto mais eu me humilho, quanto mais intencionalmente, mesmo com emoções fragmentadas, como foi pregado hoje de manhã aqui, a Ana orava com a sua alma fragmentada e Deus ouviu a sua oração. E eu dizia: Senhor, o que fazer? Me ensine na Bíblia como ser um homem cheio do Espírito Santo. E aí, numa determinada noite, uma determinada madrugada, Deus nos revelou 5 degraus que nós precisamos atender todos os dias, que se você e eu quisermos ser cheios do Espírito Santo. Olha para a sua Bíblia aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, diz Lucas está nos orientando aqui. Primeiro degrau: se você, como eu, desejamos ser cheios do Espírito Santo, nós vamos atentar para o ensinamento bíblico. Diz a palavra de Deus, versículo 5, ele perguntou: quem és tu? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. No versículo 6, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 8, então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Irmãos, o primeiro degrau para que você e eu sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo é a nossa interatividade com a palavra de Deus. Saulo teve um encontro com Jesus. O nosso conhecimento bíblico é a importância que eu estarei dando à palavra de Deus. É quando eu me submeto à palavra de Deus, quando eu busco conhecimento da palavra de Deus. A leitura diária, a meditação, a memorização, a familiaridade com a palavra de Deus atrai a pessoa do Espírito Santo para a minha vida. Josafá, vem cá. Essa é uma ilustração. Breno, por favor, Breno, vem cá. Essa é uma ilustração que a gente tem utilizado. Por onde a gente vai. Esse é um dos propósitos de Deus, um dos propósitos do nosso coração, um dos propósitos do coração do seu pastor, é que você e eu, todos nós, sejamos cheios do Espírito Santo. Eu quero mostrar aqui a você que existem 3 amigos que podem ficar tranquilos, porque ninguém vai pagar mico aqui não, viu?
É, porque o pessoal fica preocupado, né? Existem 3 amigos que estão sempre juntos no reino de Deus. A vida de oração, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Essa é uma ilustração muito legal, muito simples, mas muito legal. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31 diz: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus. Então, a oração, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, como isso interage, como acontece no mundo espiritual, é muito simples, meus irmãos. Aonde a oração vai, o Espírito Santo nos puxa. O Espírito Santo e a palavra de Deus vão. Aonde a palavra de Deus vai, o Espírito Santo e a vida de oração também vão. Você está entendendo? Aonde o Espírito Santo vai, a palavra de Deus e a oração também vão. Você está entendendo? Então, se na minha vida e se na tua vida... Vamos aplaudir ao Senhor pela vida de oração. Aplaudir ao Senhor pela palavra de Deus. Irmão, obrigado, Breno, obrigado. Josafá, irmãos, se na minha vida, escute isso, não tem nada de emoção aqui. Até porque todos nós passamos por momentos muito difíceis, momentos de vale, momentos de adversidade. Momento em que as nossas emoções estarão fragmentadas. Isso não tem nada a ver com a nossa intimidade com Deus, com a nossa vida com Deus. Irmãos, a nossa intimidade com Deus não nos imuniza aos problemas da vida. Então, mesmo sem vontade, eu vou orar, mesmo sem vontade, eu vou ler a palavra, mesmo sem vontade, eu vou dizer: Senhor, encha-me. Você pode declarar junto com o pastor: Senhor Jesus, declare com mais convicção: Senhor Jesus, encha-me com o teu Espírito Santo hoje à noite. Mas amanhã pela manhã eu vou fazer a mesma oração: Senhor Jesus, encha-me com o teu Espírito Santo nesta manhã. Então, queridos, a familiaridade com a palavra de Deus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao conhecimento. E se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a tua voz. Se como a prata buscares, se como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, do Senhor vem o entendimento, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Pois guarda as veredas do justo, protege o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma, o bom siso te guardará, e a inteligência te protegerá. Familiaridade com a palavra de Deus. Pastor, mas como se faz isso? Irmãos, o nosso devocional tem que ser uma prática diária. Todos os dias, não é se eu tiver tempo, não. Nós vamos planejar. Deus, Tu és a minha prioridade. Tu és o número 1 na minha vida, mas esta não é uma questão de verbalização, é a minha prática diária, todos os dias. Graças a Deus que nós temos uma igreja que está aberta todos os dias, de 5 às 10, 11, meia-noite, em alguns momentos com ensaios, mas se a gente conversar com os nossos seguranças, nós podemos passar algumas madrugadas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crise na nossa nação e as coisas não irão melhorar. Queridos, a solução para a igreja do Senhor Jesus Cristo é a unção do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. Irmãos, familiaridade com a palavra de Deus.
Olha aí um segundo degrau, versículo 11. Olha aí o versículo 11. É a revelação da palavra que faz a diferença. Versículo 11 diz, então o Senhor lhe ordenou, Jesus ordenou a Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. A vida de oração, irmãos, a vida de oração é um ambiente que está sendo preparado por Deus para a ocorrência do milagre. Eu não conheço, e você não conhece, uma pessoa que seja cheia do Espírito Santo, batizada no Espírito Santo, pessoas que conhecem o coração do Pai, pessoas que mergulha nos mistérios de Deus, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, intimidade com Deus na palavra, intimidade com Deus na oração. Irmãos, só uma pessoa que desenvolve, é um processo de purificação moral e espiritual, é um processo. Então, todos os dias, com facilidades ou não, eu vou ler a palavra, eu vou orar. A gente gosta de algumas frases feitas, mas essas frases feitas, elas precisam ser transformadas em realidade na nossa realidade, em vida na nossa vida, em sangue no nosso sangue. Alguém já disse que a oração é a chave da vitória. A oração é a chave do avivamento. A oração é o canal que faz fluir em nós o poder de Deus. A oração é o teste da fé e o segredo do poder. Escute, nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Alguém já disse, quando eu me coloco de joelhos diante de Deus, Deus me coloca de pé diante dos homens. A filha de Billy Graham, pregando sobre o ministério de Jeremias, ela disse, a chave do evangelismo bem-sucedido são olhos molhados, joelhos dobrados e corações quebrantados. E a minha filha, a pastora Lislane, vindo de um encontro com Deus no nosso sítio, ela estava no banco carona, estava sentada atrás do carro, e ela disse, pastor, pai, o senhor vai querer gravar essa frase. Olha que frase linda, pai. Se o homem soubesse o poder da oração, ele passaria o resto da sua vida de joelhos. Isso é uma verdade. Irmãos, o que faz a diferença entre um cristão ungido e cheio do Espírito Santo e um cristão morno é a vida de oração. Nunca foi fácil para ninguém. Orar não é fácil, é uma guerra. Mas o Espírito de Deus, ele é derramado sobre quem permanece em oração. O que eu achei interessante nesse texto é que Lucas não disse... Lucas não disse, Saulo de Tarso vai orar. Não foi isso que Lucas falou no versículo 11, parte B do versículo 11. Lucas também não disse, Saulo de Tarso já orou. Não, ele disse, Saulo de Tarso está orando. É enquanto a gente ora que a unção vem, que o milagre acontece. Em terceiro lugar, irmãos, se eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo, eu preciso entender que não é por merecimento, é pela graça. Ninguém merece absolutamente nada. Saulo não merecia. Olha aí o versículo 13, olha o versículo 13 do texto, diz assim, olha, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Irmãos, não é por merecimento. Saulo não merecia, Pedro não merecia. Os apóstolos disseram em Atos 5,32, nós somos testemunhas destas coisas, bem também o Espírito Santo que Deus outorgou àqueles que lhe obedecem, não é por merecimento, é pela graça do Senhor. Irmãos, nesse exato momento, pastores têm ido aos presídios, pastores têm ido a lugares que, sinceramente, eu não gostaria de ir, às penitenciárias, às delegacias.
e tem pregado para aqueles presos, pessoas que mataram, estupraram, cometeram tantas atrocidades. Escute, você não entende, eu não entendo isso. Mas a Bíblia diz, porque Deus, vamos falar juntos, João 3,16, vamos falar junto com o pastor? Porque Deus amou, diga com o pastor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é por merecimento, é pela graça. Eu não mereço, eu sei de onde eu saí, nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, nunca fui um jovem degenerado, absolutamente, mas na minha mente, no meu coração, havia sentimentos e pensamentos que entristeciam o coração do Pai, e eu também tive que me humilhar. Nós precisamos, se você e eu desejamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós precisamos humildemente reconhecer a nossa condição e se humilhar diante do Senhor e assumir uma postura definida, definitiva e irrevogável contra a questão pecaminosa. Não é por merecimento, é pela graça. Amém, irmãos? Em quarto lugar, a gente vê aqui no versículo 15. Versículo 15 vai dizer para nós, olha aí o versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Irmãos, ninguém é cheio do Espírito Santo, ninguém é batizado no Espírito Santo para ficar passivo, para ficar inerte. Irmãos, para ficar no banco da igreja, absolutamente. Se eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu vou me apresentar ao meu pastor. Eu vou marcar um gabinete com o meu pastor, vou dizer para o meu pastor, eis-me aqui, pode me usar. Eu quero ser usado pelo Senhor, eu vou me apresentar para fazer evangelismo, para participar de uma célula, para ser um instrumento de poder na casa do Senhor. Olha, ele diz o texto, será um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, para as pessoas que não conhecem a Jesus. O nosso Deus é um Deus de propósitos, o nosso Deus é um Deus de projetos. O maior tesouro que você e eu podemos receber nesta terra é a unção, é a presença, é o batismo, é o revestimento do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para ganhar almas para Jesus. Para falar para as pessoas, irmãos, é incrível, incrível, incrível. Nós temos essa experiência, a gente sempre trabalhou nas ruas, a gente para uma pessoa na rua, a pessoa fica paralisada, porque é um confronto do Espírito Santo de Deus, que está e estará em nós, e o espírito maligno. A pessoa fica paralisada ouvindo o Evangelho. E muitas delas se quebrantam, e a palavra germina, floresce, e frutifica. Então, Deus deseja que você e eu busquemos com muita intensidade uma vida cheia do Espírito Santo, para falar aos gentios, para falar aos reis, para ganhar as autoridades. Irmãos, daqui para frente, ouça o que o pastor vai dizer, daqui para frente, nós vamos ter notícias, muitas autoridades políticas, muitos donos de universidades, entregarão a sua vida a Jesus. Aquele seu chefe lá no trabalho precisa ser evangelizado. E é a unção do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que trará para mim e para você essa capacitação. Mas também para ser uma bênção perante os filhos de Israel. Aqui fala do templo, fala da igreja, fala do nosso trabalho na igreja. Irmãos, ninguém pode fazer absolutamente nada na igreja se não for uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, até fazer uma faxina na igreja, a gente tem problema se a gente não for um homem ou uma mulher de oração. Se a gente não estiver buscando essa unção do Espírito Santo. Para trabalhar com crianças, tem que ser cheio do Espírito Santo. Para ser professor de escola bíblica dominical, precisa ser cheio do Espírito Santo. Para ser um pastor auxiliar, para ministrar aqui no Ministério de Louvor, tem que ser cheio do Espírito Santo. Para tocar guitarra na igreja,
igreja, para tocar teclado. Tem que ser cheio do Espírito Santo. E Ele está presente hoje à noite e vai nos capacitar. Esta é a vontade do Senhor, que você e eu sejamos cheios desta unção, querido. Mas, em último lugar, irmãos, Deus sempre tem alguém para nos ajudar. Deus sempre tem alguém para esclarecer, Deus sempre tem alguém para nos ensinar, Deus sempre tem alguém para impor as suas mãos sobre nós. Olha aí o versículo 10, Atos capítulo 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que lhe respondeu, eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e entra na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Irmãos, Deus sempre tem alguém para nos ajudar. Deus usou Ananias, não é Ananias de Safira. Ananias de Safira morreu na presença do Senhor, porque mentiu para o apóstolo Pedro, mas esse Ananias era alguém desconhecido. Muitas vezes a gente quer que alguém que é muito conhecido na mídia, muito conhecido, ore por nós, mas, irmãos, Deus usa pessoas desconhecidas. E Deus usou Ananias aqui. Ananias foi lá, impôs as mãos sobre ele, e Saulo foi transformado em Paulo, foi cheio do Espírito Santo e se transformou no maior evangelista, no maior missionário de todos os tempos. Escute isso, querido. Ananias não está mais aqui. Escute o que o pastor vai dizer. Ananias não está mais aqui. Saulo de Tarso, ou Paulo, não está mais aqui. Mas o mesmo Deus que usou Ananias, Ele está presente hoje à noite. E Ele está nos usando para falar com você. A maior necessidade do cristão é uma vida cheia do Espírito Santo. A maior necessidade de um homem que ainda não teve um encontro com Jesus é a sua conversão, é a sua salvação. Mas a maior necessidade de um cristão é buscar o batismo no Espírito Santo. Todos os dias ore. Nós vamos orar agora. Mas você acorde amanhã pela manhã e diga, Senhor, encha-me com teu Espírito Santo. Na terça-feira, Senhor, encha-me com teu Espírito Santo. Na quarta-feira, o que você vai dizer? Senhor, encha-me com teu Espírito Santo. Na quinta-feira, Senhor, encha-me com teu Espírito Santo. Na sexta-feira, Senhor, encha-me com teu Espírito Santo. No sábado pela manhã, ou à tarde, ou à noite, ou até pela madrugada, eu e você iremos orar, Senhor, encha-me com o teu Espírito Santo. Sabe o que nós estaremos afirmando para Deus com essa perseverança na oração? Ser cheio do Espírito Santo é o maior desejo do meu coração. Como disse o salmista no Salmo 42, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti suspira a minha alma, Senhor. Foi Jesus quem disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso dizia ele do Espírito que haveriam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não havia sido dado, porque Jesus Cristo não havia sido ainda glorificado. Mas hoje à noite nós estamos entronizando e estamos glorificando ao Senhor Jesus no nosso coração.